Amados irmãos, a paz do Senhor. Esse que vos fala é o irmão Leonardo Santana. Estamos aqui para, desta feita, comentarmos a segunda lição do nosso terceiro trimestre, desse ano de 2020, essa edição especial de jovens e adultos, cujo tema do nosso trimestre é os princípios divinos em tempos de crise. É a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Na primeira lição, nós falamos sobre Daniel é despertado para orar. Desta feita, nós vamos falar sobre o tema despertamento espiritual, um milagre. É o tema desta nossa lição. O nosso texto áureo diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. A nossa verdade prática diz o seguinte: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica em classe é Esdras capítulo 1, versículo 1 a 7, e Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito do rei Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora todas as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e a edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas afora, tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias, capítulo 1, verso 1 a 3. As palavras de Neemias, filho de Uquias, ou melhor, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. O texto bíblico em classe vai começar a nos mostrar o início do despertamento, como se deu o despertamento espiritual que fora provocado por Deus em Ciro e nos chefes das tribos de Judá e de Benjamim, para subirem e restaurarem no templo, no centro da vontade de Deus,
os muros de Jerusalém, reedificar a sua cidade, reedificar o templo, restaurar o culto, restabelecer Israel como nação e também trazer uma restauração espiritual e moral para aquele povo. É necessário nós lembrarmos aqui que foi dito na última lição, a lição de número 1, que Daniel foi despertado para orar. O despertamento de Daniel flui dos rolos do profeta Jeremias. Ao meditar nos rolos do profeta Jeremias, ao examinar as escrituras do profeta Jeremias e ver que estava se cumprindo o tempo que Jeremias havia dito, que Israel passaria 70 anos em visão profética, numa linguagem profética, 70 semanas, que são na verdade 70 anos que Israel passaria no cativeiro babilônico, e Daniel percebe que o tempo está cumprido. Então ele é impulsionado a orar, a interceder, a clamar, a pedir que Deus faça algo para que se cumpra a sua palavra. E então, através da oração de Daniel, com a influência da oração de Daniel, coisas vão começar a acontecer. O reino vai mudar. Nabonide e Belzazar perdem o seu reinado para o rei Ciro da Pérsia, junto com o seu parente Dário Medo, que é como chamar o inglês de britânico, é a mesma coisa. Ambos eram da mesma linhagem, e depois que Ciro ganha a batalha contra os medos, o império passa a ser um só, tornando-se império Medo-Persa. Então, tanto faz chamar de Medo ou de Persa. Existe aí uma discussão sobre eles por conta disso. Se quem era rei era Ciro, se quem era rei era Dário, porque ao mesmo tempo que a escritura chama Ciro, rei dos persas, chama Dário, rei dos medos. Uma das linhas de interpretação, que também aflui do grande historiador judeu, Flávio Joséfo, no seu livro A História dos Hebreus, no 10º livro, a partir da página 495, 494, por aí, ele vai tratar sobre esse assunto e ele vai dizer que o fato de Dário ser chamado de Medo provavelmente seja pelo fato de que Ciro lhe deu por um tempo a parte dos medos para que ele governasse, para que ele estabelecesse ali o seu governo. Contudo, o grande imperador, o grande rei que dominava todo o império medo-persa era Ciro o Grande. E o nosso primeiro tópico da nossa lição diz assim: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Daniel é despertado a orar, e isso vem da sua meditação na palavra, mas o despertamento de Ciro e do povo de Israel, de alguns deles, para retornarem à sua terra, parte da vontade decretiva de Deus. Todos nós que estudamos a palavra de Deus e somos de uma linha arminiana, nós sabemos muito bem, cremos, que a vontade de Deus é dividida em 5 partes: vontade decretiva, vontade perceptiva, vontade de euristia, vontade de eutoquia e vontade de beneplácito ou vontade beneplácita. A vontade que se estabelece na restauração de Israel como nação e na sua restauração espiritual é a vontade decretiva de Deus. Deus, antes mesmo de Ciro reinar, cerca de 200 a 150 anos antes do reinado de Ciro, segundo Flávio Joséfo, 140 anos antes de Ciro, segundo o dicionário Wycliffe, cerca de 180 a 150 anos antes de Ciro reinar, o profeta Isaías já havia profetizado. O profeta Isaías já havia falado acerca de Ciro, chamou ele de pastor, chamou ele de ungido, Messias, a única pessoa não judeu a ser chamado Messias, que quer dizer ungido. E ele foi chamado como pastor, como Messias. Deus prometeu,
antes mesmo dele reinar, mais de 100 anos antes dele reinar, antes de seu nascimento, Deus havia profetizado que ele seria levantado para libertar o povo de Israel. Então aqui estabelece-se a vontade decretiva de Deus. Daniel é impulsionado a orar, sim. Daniel foi um instrumento usado por Deus, sim. Tantos outros que participaram de forma direta ou de forma indireta da restauração de Israel foram usados por Deus, sim, instrumentos que Deus usou, mas tudo dentro da sua vontade decretiva. E quando Deus estabelece sua vontade decretiva, o homem não pode rejeitar esta vontade. Ainda que o homem crie uma resistência contra a vontade decretiva de Deus, todas as suas ações vai levá-lo para cumprir de forma dolorosa a vontade de Deus. Um exemplo disso é Jonas. Deus decretou que Jonas deveria ir até Nínive e pregar a palavra a eles. Jonas tenta correr de todas as formas, mas tudo que Jonas faz apenas faz com que se torne ainda mais difícil e dolorosa a execução da vontade de Deus na sua vida. Então, tem coisas que Deus decretou para a minha vida. Tem coisas que Deus decretou para a sua vida, que não está dentro da sua vontade permissiva, não está dentro da sua vontade perceptiva, mas é algo que foi decretado por Deus. E quando Deus estabelece um decreto, ainda que a gente tente criar uma resistência, ainda que a gente tente desobedecer a ordenança de Deus, isso vai apenas fazer com que nós venhamos cumprir aquela vontade de Deus de forma mais dolorosa. E quando não somos nós que nos aplicamos a tentar desobedecer a Deus como Jonas, quando são pessoas ao nosso redor que tentam de forma externa impedir aquilo que Deus decretou ao nosso respeito, isso apenas acaba nos ajudando, cooperando para o nosso bem, para que a vontade decretiva de Deus seja ainda mais forte, seja ainda mais intensa, para que aquilo que Deus prometeu em nossa vida se cumpra com mais intensidade, com mais beleza, com mais glória ainda. Esta é a vontade decretiva de Deus e o homem não pode impedi-la. Então, Deus é quem provoca um avivamento. A gente tem visto muitos homens, muitas mulheres se achando donos do avivamento, achando que podem provocar um avivamento, achando que através de sua sabedoria, de seu poder de persuasão, da sua oratória, da sua retórica, das suas habilidades como pregador, ele pode dominar a plateia, o público ali que lhe ouve e provocar um avivamento. Contudo, um despertamento genuíno, um despertamento verdadeiro, um despertamento constante. Eu não estou falando de um despertamento de um culto, eu não falo de um despertamento de uma semana, eu falo de um despertamento constante, de um despertamento revolucionário. Eu estou falando de uma ação do Espírito, de um avivamento que marca a história da humanidade. Só Deus pode provocar. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para fazê-lo, mas é Deus quem faz, é Deus que estabelece, é Deus que opera segundo a sua vontade. Não somos donos do poder de Deus, não somos donos do despertamento, não somos donos do avivamento. Um avivamento espiritual emana de Deus e da submissão à sua vontade, quer seja ela decretiva, quer seja ela permissiva, quer seja ela de autarquia, quer seja ela de eucaristia, ou quer seja ela beneplácito. É a submissão à vontade de Deus que nos leva a provar de um despertamento espiritual que marca a geração, que marca os séculos, que fica aí gravado para a história de toda a humanidade. Aí o nosso comentarista diz assim: não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram um despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperar com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Então, não se sinta dono de um despertamento, não se sinta dono de um avivamento.
Se Deus lhe usar para, através de sua vida, acontecer um despertamento, um avivamento, saiba que você foi apenas usado para fazer aquilo que Deus quis. Porque o poder é dele, a vontade é dele, só ele tem poder de fazer um despertamento, um avivamento, uma transformação espiritual. O nosso segundo tópico da nossa lição diz assim: as finalidades do despertamento espiritual. A restauração nacional de Israel. Primeira finalidade, primeiro ponto, primeiro propósito da restauração espiritual que Deus, da restauração, melhor dizendo, do despertamento espiritual que Deus trouxe a si e ao povo, é a restauração de Israel como nação, a fim de cumprir a sua promessa, a fim de cumprir o seu propósito para com a nação de Israel. Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó que a sua descendência seria grande, que a sua descendência seria abençoada, que a sua descendência abençoaria todas as nações da terra. Então, mediante a palavra que Deus deu, Deus passa a dirigir a história do mundo a favor da nação de Israel quando eles decidem fazer a vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, contra a nação de Israel, contra eles saem da vontade de Deus a fim de provocar com isso um arrependimento na nação de Israel, fazer com que a nação de Israel se volte para ele, pois ele prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó a liderança desse povo. Ele prometeu que esse povo seria um povo abençoado, próspero, e que as nações da terra receberiam bênçãos a partir de Israel. Então, por isso, em todo o decorrer da história humana, Deus vai sempre estar tomando as rédeas da história da humanidade, alinhando a história da humanidade, mudando reinos, governos, lideranças, tempos, para que Israel prove a sua bênção, para que Israel veja um cumprimento da sua promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, para que Israel prove de forma eficaz o seu propósito no plano divino, que foi estabelecido antes mesmo de que eles viessem a ser a nação famosa, conhecida, abençoada, antes que eles viessem a ter terra, antes que Abraão viesse a ter descendência. Deus já havia lhe prometido que esse povo seria abençoado. Então, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, Deus tem uma promessa particular para Israel. Deus escolheu aquele povo para que a partir dele viesse ser revelado o seu caráter, o seu poder, para que a partir dele o Messias fosse revelado e a mensagem da salvação fosse anunciada ao mundo. Queiramos nós ou não, Israel faz parte de um plano divino. Israel está no plano divino e Deus fará o que for necessário, o que tiver ao seu alcance dentro das suas regras, das suas leis, porque apesar de ter todo o poder, Deus não pode negar-se a si mesmo. Então, tendo todo o poder, sendo ele soberano, ele tem coisas que não vai poder fazer porque pode ferir algum de seus atributos. Por exemplo, Deus não quer que o ímpio morra. Não é da vontade de Deus que o ímpio pereça. Deus não tem prazer, Deus não tem felicidade na morte do ímpio. Contudo, Deus é santo, Deus é justo, portanto, ele não pode deixar o ímpio sem condenação. Se o homem morrer no seu pecado, na sua impiedade, é necessário que Deus, por sua santidade, por sua justiça, venha dar a ele o pagamento pelos seus erros, mesmo que aquilo não lhe traga deleite, mas ele não pode negar-se a si mesmo a sua justiça e a sua santidade. Então ele tem que executar a sua justiça e castigar da forma que for necessário, dar a recompensa ao ímpio pelas suas obras. Então Deus quer restabelecer Israel como nação. Israel não podia ser destruída, aniquilada para sempre, pois Deus havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos profetas que restauraria Israel. Então, primeiro propósito do despertamento é cumprir esta promessa, de trazer Israel de volta a ser nação, a ser povo. Então, Ciro é despertado por Deus e Deus impunha em Ciro a sua vontade.
O professor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, ele discorre aqui um comentário que eu queria repartir com vocês. Ele fala algo que é muito interessante, e ele diz: Deus implanta a sua vontade em Ciro, e Ciro obedece. Mas é claro, a vontade de Deus na vida de Ciro o beneficiou. A vontade de Deus na vida de Ciro foi de benefício para o próprio Ciro. Deus deu os reinos a Ciro, a fim de que Ciro cumprisse, sabendo que Ciro teria o coração quebrantado ao ouvir as profecias, ao saber a história do povo judeu, do povo de Israel. Segundo Flávio Joséfo, no seu 10º livro, ali na coletânea de seus escritos na história dos hebreus, a partir da página 490, 494, por ali, ele começa a falar sobre que Daniel provavelmente tenha amostrado as profecias de Isaías a Ciro, e isso fez com que Ciro viesse ser impulsionado por Deus através disso, a cumprir a vontade de Deus, a obedecer a vontade de Deus, a entender o propósito de Deus ter lhe concedido tantos reinos, o propósito de Deus ter lhe levantado, ter lhe dado tanta sabedoria, tanta estratégia militar, ter lhe dado tantas vitórias, a fim de que ele viesse restabelecer o povo de Israel como nação e ajudar o povo de Israel a reedificar a Deus uma casa, além de também provar sua restauração espiritual. Mas e se a vontade de Deus não fosse de benefício para Ciro? Será que Ciro iria obedecer de forma tão aplausível, de forma tão obediente, tão submissa à vontade de Deus? Sem questionamento e sem dúvida, com total obediência, com total reverência, com total mansidão, ele simplesmente obedeceu a Deus. Ele simplesmente fez o que Deus quis. Mas e se eu e você, se fosse na nossa vida, se fosse na vida de Ciro, se fosse algo que nós não viéssemos querer, se a vontade de Deus fosse o contrário da nossa vida, será que eu e você estaríamos dispostos a obedecer de forma livre à vontade de Deus? Ei, irmão, ainda que a vontade de Deus pareça no início ser dolorosa, ainda que a vontade de Deus pareça no início ser algo complicado para nós, ser algo difícil de fazer, vale a pena se submeter. Por quê? Porque no final, a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e agradável. Então, se nós não fizermos a vontade de Deus, nós vamos provar o contrário disso. Uma vez que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, logo, o não cumprimento da vontade de Deus vai nos trazer aquilo que é imperfeito, aquilo que é mal e aquilo que é desagradável. Vale a pena, irmão, se submeter à vontade de Deus. Deus tem o controle de tudo em sua mão. Ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você. O segundo ponto aqui do nosso segundo subtópico é a restauração espiritual de Israel. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. O segundo propósito de Deus em levantar Ciro e despertá-lo, além de um despertamento, além de trazer Israel de volta, melhor dizendo, para ser nação, ele também quer restaurar Israel espiritualmente. Ele quer trazer de volta a sua presença. Ele quer ver de volta o seu povo cultuando em um templo, dentro de todas as regras da lei mosaica, com seus sacerdotes, com os sacrifícios, com a leitura, a exposição que é essencial para um despertamento e para a sobrevivência de um despertamento, de um avivamento espiritual. É a exposição das Escrituras, das leis de Deus, da vontade de Deus. Deus quer trazer uma restauração espiritual. É claro, sempre a finalidade das ações de Deus é os benefícios espirituais. A preocupação principal de Deus é a restauração espiritual. É um avivamento espiritual. É a salvação da nossa alma. Não apenas as questões materiais. Isso flui
como consequência de uma vida espiritual. E o nosso comentarista está aqui falando acerca daqueles que retornaram para a terra de Israel, para Jerusalém, que é em Judá. Nem todos quiseram voltar. Na verdade, a minoria do povo voltou. A maioria quis ficar na Babilônia. Deus, de forma decretiva, por suas promessas, ele faz com que Ciro assuma o trono, desperta Ciro, liberta o povo para restaurar Israel como nação e de forma espiritual. Mas quanto à salvação, quanto à aprovação dos dons espirituais, da manifestação da glória de Deus, daqueles que vão ser usados, daqueles que vão ser participantes desse despertamento, aí agora cabe ao homem em seu livre-arbítrio decidir se ele quer provar as bênçãos espirituais ou não. Deus deu livre-arbítrio a você. Deus deu livre-arbítrio a mim. Aquilo que está dentro da vontade decretiva de Deus, nós vamos cumprir, quer queiramos, quer não. Tentar impedir a vontade decretiva de Deus de se cumprir, só vai fazer com que nós venhamos exercer a vontade de Deus de forma mais dolorosa. Mas quanto à salvação, ele diz, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, nem todos quiseram retornar, mas aqueles que retornaram, provaram um despertamento espiritual, provaram uma bênção maravilhosa de Deus. Eles participaram da história da construção de uma nova Jerusalém, de um novo templo, de uma nova Judá, agora sem a idolatria, agora sem pecaminosidade tão horrenda, sem como é que eu posso dizer, sem aquela apostasia constante, que Israel tanto tinha. O povo aprendera a lição no cativeiro babilônico e nunca mais tornaram a se voltar para a idolatria com tanta intensidade. Eles voltaram a se render a Baal-Zebub, a Azera e a demais deuses com tanta intensidade, com vontade, com total dedicação. Eles nunca mais abandonaram completamente a Deus. Haviam aqueles que cediam quando, no período dos Macabeus, o Império Romano tentou tirar o culto de Israel. Quando no Império, após Alexandre o Grande, alguns reis da Grécia tentaram mudar a liturgia de Israel, impedir Israel de cultuar o seu Deus, quando edificaram no lugar do altar de Deus um altar a Zeus, uma imagem de Zeus ali naquele lugar, o povo de Israel fez guerra, o povo de Judá não se rendeu. Havia aquela minoria, aquele pequeno povo que se rendeu, mas a maioria do povo não cedeu à idolatria, coisa que em outro tempo eles cederiam facilmente à idolatria. Não precisava oprimir muito eles, bastava o rei dizer, agora vamos servir a tal Deus, e o povo seguia, e o povo ia. Mas após o cativeiro babilônico, o povo aprendeu o poder de Deus. O povo aprendeu que Deus rege a história, que Deus tem domínio de tudo, que Deus estava com eles e cuidaria deles se eles fossem fiéis, e também o castigaria se eles fossem infiéis. Então, aqueles que decidiram retornar provaram a bênção, participaram de uma história maravilhosa. Deus quer nos restaurar espiritualmente. Todo despertamento tem um propósito, todo avivamento tem um propósito de provocar arrependimento e restauração do homem, e restauração espiritual. O nosso comentarista, ainda falando sobre o assunto da restauração espiritual, ele diz assim: cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Corroborando com aquilo que já foi dito, encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejamos, aí ele cita dois pontos aqui.
O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Tem muita gente aí tolerando com o pecado. Tem muita gente por aí relativizando a sã doutrina. Tem muita gente por aí invertendo os valores, saindo completamente da ética cristã, da conduta cristã, a fim de agradar a todos. E não é assim. Doutrina não é para ser relativizada. O mundanismo tem entrado na igreja. O pós-modernismo e suas filosofias materialistas, relativistas, têm entrado dentro da igreja, de forma que dentro de igrejas hoje não existe mais uma verdade absoluta. Hoje você pode fazer o que quer, e Deus não entende, Deus é amor, e Deus vai trabalhar em você. Não é assim. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia não mostra isso. O Espírito Santo é intolerante com o pecado. Contudo, na sua intolerância com o pecado, ele não apenas condena, ele não apenas fere, ele não apenas castiga. Na sua intolerância com o pecado, o Espírito busca convencer o homem do seu pecado, da justiça, do juízo, tentando levá-lo ao arrependimento. A tolerância de Deus sobre nós é para nos levar ao arrependimento. Deus visa, Deus quer, através do seu Espírito, que nós venhamos nos arrepender do pecado, buscar o seu perdão, sermos restaurados espiritualmente para agradar-lhe em tudo, para fazer a sua vontade, para vivermos nas boas obras pela qual fomos chamados para viver. O Espírito Santo é intolerante com o pecado, apontando para Cristo, como aquele modelo de homem santo, como um modelo de homem perfeito, como um modelo de homem sem pecado, como um modelo ao qual nós devemos seguir, como um modelo de padrão ético, moral, espiritual, que nós devemos seguir para viver uma vida de um despertamento espiritual constante. E estarmos prontos assim para provarmos de um avivamento constante e estarmos prontos para retornarmos aos caminhos do Senhor, para vivermos nos caminhos do Senhor segundo a sua vontade, segundo os seus preceitos. Então o Espírito aponta para Cristo como esse modelo. A pregação dos apóstolos era essa, Cristo como um modelo que deveria ser seguido, de espiritualidade, de caráter, de obediência, de submissão à vontade de Deus. O Espírito estava constantemente com ele. Os apóstolos viveram uma vida dedicada à vontade de Deus, com total submissão à vontade de Deus, buscando estar no centro da vontade de Deus através do Espírito Santo, através daquilo que o Espírito Santo lhes falava, lhes conduzia, e eles então viviam também uma vida de sinais, de milagres, de maravilha. Se queremos viver uma vida de sinais, se queremos viver uma vida de milagre, se queremos viver uma vida de maravilhas de Deus, precisamos, em nome de Jesus, vivermos uma vida dentro da vontade de Deus. E o Espírito Santo de Deus provocará em nós um avivamento, uma restauração espiritual, uma restauração moral em nossa vida. O nosso terceiro tópico da nossa lição diz assim: Deus cumpre as suas promessas. Primeiro, a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento espiritual, Ciro recebeu de Deus o cumprimento das promessas ao seu respeito e daquilo que ele falara através da vida dos profetas para o povo de Israel. E por que ele viu isso? Porque Deus promete algo para a gente, já sabendo o que vai acontecer. Deus é fiel no cumprimento de suas promessas, porque ele é presciente. Ele tem todo o conhecimento. Ele tem toda a sabedoria. Então ele nos promete sabendo já o que vai acontecer. Por isso que não devemos ter dúvida quanto à promessa de Deus. Quem está nos prometendo é aquele que sabe o fim antes do começo. Então fique tranquilo, meu amado, minha amada, se Deus prometeu algo para você, se Deus falou algo para você, ele vai cumprir.
A única coisa que pode impedir o cumprimento de uma promessa de Deus na nossa vida, quando esta não é uma promessa incondicional, é o pecado. Toda a promessa de Deus sempre está, normalmente, ao decorrer da Bíblia, ela vai ter a condição da obediência. Se atentamente ouvir a Deus e o seu mandamento, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará. E aí segue as bênçãos. Na vida de Abraão, Deus fez promessa, mas elas tinham condição: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra qual eu te mostrarei. E vários outros homens na Bíblia receberam promessas de Deus, mas essas promessas, na maioria das vezes, estavam condicionadas à sua obediência. Então, quando nós vivemos uma vida de obediência a Deus, pode ter certeza, Deus nos prometeu sabendo o que iria acontecer. Então Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o conhecimento. Segundo ponto, Deus renova as suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. Sempre que há um despertamento espiritual que é resultado da submissão à vontade de Deus, através da leitura da palavra, como foram os grandes avivamentos da Bíblia, sempre tiveram a leitura da palavra, a exposição da vontade de Deus, e descrita nas Escrituras, escrita, registrada nas Escrituras. Todo avivamento espiritual, todo despertamento espiritual, toda grande restauração espiritual era acompanhada de oração. Daniel prepara-se e prepara o povo para a restauração, para o despertamento através da oração. E assim também a oração continua. Neemias ora, Esdras ora, Zorobabel ora, e os demais profetas que estavam ali naquele período de restauração oraram, estavam ali recheando, semeando oração a favor do despertamento, da restauração do povo de Israel. Então perceba que a história ela se cala para todo o avivamento, todo despertamento que iniciou-se sem oração. Foram momentâneos, foram passageiros demais, foram muito repentinos, não marcaram a sua época. Um avivamento, um despertamento, uma restauração espiritual que marca gerações é aquela que é fruto, que é preparada, que é despertada e que é semeada, alimentada constantemente pela exposição da palavra, pela oração, pela santidade e pelo amor. Pelo amor. O ato de Daniel em se preocupar com o seu povo é um ato de amor. O ato de Ciro em libertar o povo de Israel é um ato de bondade, é um ato de amor, é um ato de compaixão provocado por Deus. O ato de Zorobabel, de Esdras, de Neemias e dos demais que ajudaram com todas as formas possíveis a restauração do templo, a restauração do muro, a restauração de Jerusalém como um todo, do reino de Judá como um todo, foi um ato de amor para com sua nação, para com seu Deus. Não adianta orarmos, lermos e não termos uma vida de amor. Senão seremos semelhantes à igreja de Éfeso, a qual está descrita no livro do Apocalipse. Era uma igreja que tinha uma doutrina impecável. Era uma igreja que tinha uma doutrina forte, que provava todos aqueles que diziam ser apóstolos e não eram. Era uma igreja que labutava, que tinha obras, bem sei eu as tuas obras e o teu labor. Eles, além de ter uma doutrina muito forte, eles, além de ter uma doutrina impecável que colocava à prova os falsos apóstolos, eles também trabalhavam, labutavam, contudo, lhes faltava o amor. Não tinham mais o primeiro amor. Eles amavam falar do Deus da Bíblia, mas não amavam mais o Deus da Bíblia. Eles amavam cantar para o Deus da Bíblia, mas não amavam mais o Deus da Bíblia.
Eles faziam aquilo porque gostavam daquilo. É como um jovem que participa da igreja, participa da comunhão da igreja, que vai ao culto, mas é porque ele gosta de estar no grupo de jovem, não porque ele teve uma experiência pessoal com Cristo, não porque ele provou de um avivamento, não porque ele provou de uma conversão genuína, verdadeira, não porque ele nasceu de novo, mas porque aquele ambiente é favorável a ele. E quantos de nós estamos hoje fazendo algo para Deus, não por amor a Deus, mas porque aquilo agrada a mim? Quantos que pregam, mas não têm mais o temor, mas eles gostam da glória que pregar traz? Quantos que ministram a palavra, mas não por amor àquilo, mas porque aquilo se tornou a sua profissão? Ele não sabe fazer outra coisa. É uma forma fácil hoje de ganhar dinheiro, é a moda do momento, pregar. Ninguém mais quer ser intercessor, ninguém mais quer ser pastor, ninguém mais quer ser auxiliar, ninguém mais quer ser porteiro, ninguém mais quer ser tocador de instrumento, ninguém mais quer liderar departamento, tomar conta de culto. A moda do momento é ser pregador itinerante. E todos estão correndo para esse lado. Todo mundo hoje quer ser pregador itinerante. Quando que Deus nem lhe chamou para isso? Mas é a moda do momento. É o que está dando dinheiro fácil no mundo gospel no momento. Lamentável, o evangelho fraco que muitas igrejas têm vivido. Sem amor ao Deus do evangelho. Sem amor ao Deus da Bíblia. Sem amor nenhum ao Deus que se prega. Sem amor ao Deus que se canta. Fazendo aquilo apenas para o seu próprio prazer, para a sua vanglória, e não por amor, por serviço, por dedicação e temor a Deus, ao seu reino, a sua vontade e aquilo que ele tem de bênção para nos oferecer, espiritual e não material. Deus marca um avivamento, renovando as suas promessas, trazendo a nós o seu Espírito, derramando sobre nós o seu Espírito. Todo despertamento tem a marca, a credencial, a assinatura, o selo do Espírito Santo como sua confirmação. Terceiro ponto aqui do nosso terceiro subtópico: Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje, como no dia do Pentecostes. Todavia, isto só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Deus está pronto para renovar os abatidos. Deus está pronto para restaurar. O Espírito quer provocar um avivamento, um despertamento sobrenatural em nós. Mas é necessário que haja uma vida de oração, é necessário que haja total submissão à vontade de Deus, para que então possamos provar um avivamento. E que quando esse avivamento, quando esse despertamento vir até nós, que nós venhamos regá-lo, continuar alimentando com oração, com santidade e com exposição das Escrituras. O quarto e último tópico da nossa lição diz assim: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Olha a marca principal de um verdadeiro avivamento, de um verdadeiro despertamento. Irmão, a sua igreja vive um avivamento. A sua congregação, a sua denominação vive um avivamento. E por que você acha que vive um avivamento? Porque lá eles pulam, eles rodam, falam em língua, eles sapateiam. Querido, isso não é o sinal de um verdadeiro avivamento. A marca prioritária, a marca oficial, o carimbo,
aquilo que patenteia um avivamento espiritual é a obediência à palavra, é a santificação. Aí veja o que o nosso comentarista diz aqui: o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, Neemias 12, 44 a 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Isso aqui é importante. Irmão, um avivamento, um despertamento espiritual, uma restauração espiritual vem dentro daquilo que está previsto nas Escrituras. Tem muita gente tentando provocar avivamento, tentando provocar despertamento, e eles estão querendo, numa linguagem bem pesada, reinventar a roda. Eles estão querendo reinventar a roda. Tanta moda que inventam, é campanha disso, é campanha daquilo, é ato profético daqui, é ato profético de não sei de quê. Cada ideias, todo dia eles fazem algo novo. Por quê? Porque não provam um despertamento genuíno. Quando um despertamento genuíno vem, um despertamento que vem por meio da oração, um despertamento que vem por meio da palavra, um despertamento que vem por meio de submissão total à vontade de Deus. Eu estou falando de um despertamento que surge da oração, que surge da leitura, que surge da submissão, que o próprio Deus derrama por sua vontade soberana, e que aqueles que recebem esse despertamento, aqueles que recebem esse avivamento, continuam mantendo esse avivamento aceso, esse despertamento ativo, através de vida de arrependimento, de santidade. Eles não precisam estar criando novas doutrinas, criando novos costumes, criando novas teologias, inventando tanta coisa, tanta papagaiada que as pessoas estão inventando por aí. É tanta baboseira, é tanta meninice que as pessoas estão inventando por aí para dizer que é um avivamento, que é um despertamento, que estão debaixo do poder de Deus. Loucura! Loucura! Me mostre os apóstolos andando todo de branco e descalço. Me mostre os apóstolos andando em um vale de sal. Me mostre os apóstolos ungindo pedra. Me mostre os apóstolos dizendo que para alguém ter uma vida abençoada tem que botar 50, 100, 1000, 90 reais no envelope de uma campanha. De onde vocês tiraram essas baboseiras? De que parte da Bíblia vocês tiraram tanta maluquice? Quando Israel prova de um avivamento, quando Israel prova de um despertamento genuíno, o culto é restaurado e não é estabelecido ali nenhum miticismo. Um culto é restaurado e não tem nada de novo. Um culto é restaurado e a liturgia é simplesmente e unicamente aquela que estava nos padrões estabelecidos por Deus. Aquilo que estava na Escritura. Quanta gente fazendo o que não está na Escritura. E pior do que aqueles que fazem o que não está na Escritura, é aqueles que interpretam mal a Escritura para fazer esse tipo de coisa. Não, uma vez eu fui em um monte orar. Eu gosto desse negócio, Jesus fazia, então eu faço, tá? Eu fui em um monte orar, clamar a Deus, e chegou lá, tinha um monte de gente com um prato de vidro na mão, cheio de sal, e eles estavam jogando no chão, quebrando e pulando e sapateando, dizendo que estavam quebrando a maldição, interpretando completamente mal, fazendo uma hermenêutica completamente equivocada do que Eliseu fez, quando o rio Jericó estava ruim, a água estava muito poluída, e ele pegou um prato virgem com sal, jogou ali, as águas que eram más tornaram-se boas. Então, baseado nisso, no Antigo Testamento, em um ato do Antigo Testamento, profético para o Antigo Testamento,
as pessoas começam a fazer esses tais atos proféticos e acreditam que toda maldição vai ser quebrada através daquele ato. Meu irmão, o que quebra a maldição é o nome de Jesus. O que quebra a maldição é o sangue de Jesus. Ei, se você confessou Cristo como seu Salvador, se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não há mais maldição nenhuma em sua vida. Não há mais impedimento nenhum em sua vida, porque o sangue de Cristo já veio sobre você, porque o nome de Jesus está em você. E se você tem o nome de Jesus, não há maldição que fique de pé diante de você, porque você tem o nome de Jesus em sua vida. E o nome de Jesus é suficiente. O nome de Jesus é soberano. Não é necessário mais nenhum ato profético, de vestir de branco, de andar descalço, entre outras coisas, para quebrar a maldição hereditária. Porque se o sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida, se o nome de Jesus está com você, não há maldição que prevaleça, porque o nome de Jesus é soberano e tem o poder para fazer infinitamente mais e além daquilo que pedimos ou pensamos. O poder está no nome de Jesus. Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. É debaixo do seu nome que está todo o principado, toda a potestade, toda a autoridade. Jesus Cristo é o nome pelo qual nós temos a vitória. É o nome que nos dá a bênção. Não precisamos de nada além do nome e do sangue de Jesus. Segundo e último ponto da nossa lição. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Nós já discorremos sobre isso. Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, versículo de número 6. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119, versículo 112. E esta forma de proceder, esta atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiros, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, versículo 63. O resultado de um despertamento espiritual é a obediência à palavra de Deus. Então, grave isso. Por meditação na palavra, por dedicação à oração, Daniel é despertado para orar, se preparando e preparando o povo para o despertamento espiritual que se seguiria. Deus, como cumprimento de sua vontade decretiva, desperta a Ciro para libertar o povo de Israel, restabelecendo-os como nação. O povo se submete à vontade de Deus e prova das bênçãos espirituais, tanto da restauração de Israel como nação, quanto da sua restauração espiritual, e as bênçãos espirituais são derramadas para o povo. Em um despertamento espiritual, Deus cumpre suas promessas a Ciro, ao povo de Israel. Deus, ele cumpre sua palavra, porque ele não mente, ele tem o controle de tudo em suas mãos. E o povo prova das bênçãos. Deus reaviva suas promessas. Deus vivifica suas promessas. Deus renova o povo de Israel. Quando um despertamento acontece, Deus renova o crente em sua espiritualidade, em seu vigor, para fazer a vontade de Deus. Deus restaura Israel como nação, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, começa a induzir aquele povo, começa a trabalhar no meio daquele povo, avivando-os, levando-os a obedecer a palavra de Deus. Deus faz com que Deus
Deus, através do despertamento espiritual, faz com que o povo de Israel passe a viver, a praticar a palavra. Então, a marca principal de um verdadeiro despertamento espiritual é a obediência à palavra de Deus. Vivemos momentos críticos, vivemos momentos difíceis, mas se a igreja do Senhor se dedicar à oração, se a igreja do Senhor se dedicar à veracidade da palavra, se a igreja do Senhor se dedicar ao primeiro amor, ao amor, às primeiras obras, e eu digo no sentido de santificação e dedicação e entrega total a Deus, sem querer nada em troca, apenas por amor, apenas por obediência. Se o povo de Deus se submeter inteiramente à vontade de Deus por amor e por obediência, então vamos provar de um grande despertamento espiritual, de um grande avivamento espiritual, que irá mudar a nossa história, que irá mudar a condução da nossa nação, que irá mudar completamente as nossas vidas. Um despertamento espiritual emana de Deus. É Deus quem manda, é Deus quem faz, é Deus que opera. Mas para que esse despertamento aconteça, é necessário que o povo de Deus se ponha como Daniel, pronto para orar, pronto para viver a palavra. E quando esse despertamento acontecer, é necessário que o povo de Deus esteja como Ciro e como o povo de Israel, sujeito à vontade de Deus, sujeito à oração, orando de forma incessante, clamando de forma incessante, expondo a veracidade da palavra de forma genuína, de forma clara, de forma simples e com autoridade. E é necessário que o povo de Deus, uma vez que prove desse despertamento espiritual, exerça uma obra de amor. Pratique o amor. Em dedicação a Deus e em dedicação ao seu próximo. E assim o avivamento, o despertamento vai permanecer por longos dias. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esta aula para que mais pessoas sejam abençoadas através desta palavra.